como lidar com as suas amizades e relacionamentos antigos quando você evoluiu e não se sente mais conectado àquelas pessoas, àquelas amizades. O que É um fazer? processo, o que fazer, né? Primeiro, eu acho que para a gente começar, é importante deixar claro que se você ainda não passou por isso, muito provavelmente você vai passar, porque é quase que impossível, eu diria, você continuar com as mesmas amizades de sempre, seja, de repente, os seus amigos do colégio, somente, né? Somente começar com isso, você vai fazer novos amigos no caminho e, evidentemente, a vida das pessoas não tem sempre os mesmos caminhos e é normal que vocês acabem se separando por um tempo. Então, para aqueles que ainda não passaram por isso, então, mano, o que isso quer dizer? Aguarde, né? É um processo normal que todo mundo passa, de se distanciar de pessoas, seja por razões de amizade, de interesses, de momentos de vida, enfim, todos os fatores que vão fazer você se separar. Acho que segundo, para a gente deixar claro que é importante para começar, que não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado. É um processo normal. Cada um tem a sua jornada, a sua evolução, os seus problemas, os seus perrengues, a sua maneira como a vida lhe ensinou processos. E essas experiências basicamente nunca vão ser as mesmas, que a sua, ou que a minha, que a dele, que a dela. Cada um tem as suas próprias experiências. E isso não significa dizer que lá no futuro vocês não voltem a se conectar. Mas é justamente isso que vamos falar aqui, porque às vezes pode acontecer de vocês se prenderem em algumas amizades por ter essa coisa, eu conheço essa pessoa há tanto tempo, ela esteve comigo em determinados momentos onde eu realmente precisava, ou ao contrário. Só que agora essas amizades podem estar segurando a sua evolução e talvez por um medo ou uma consideração pelaquela amizade, você fica naquele relacionamento quando o melhor que você poderia fazer é não necessariamente estar com essa pessoa de maneira ativa nos seus relacionamentos. Eu comecei falando aqui que talvez quem não passou por isso ainda vai passar, mas eu acho que de maneira geral as pessoas que estão aqui nesse grupo e que estão vendo essas aulas são pessoas que já estão buscando vocês já estão buscando a sua evolução, o seu desenvolvimento, e provavelmente você já deve ter passado por uma situação ou outra com alguém mais próximo de você, que você de repente trouxe uma ideia nova, trouxe uma atitude que você leu, que você ouviu, algo que você vem pensando e tá te fazendo bem, de repente, e a pessoa ficou relutante àquilo. E você, porra, mano, você... Então, baseado nisso aqui, nós trouxemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mentalidades para você ter consciência nessas situações com as suas amizades. E depois, 5 passos práticos para vocês terem consciência ao ter esses relacionamentos de pessoas não querendo evoluir, não necessariamente junto com você, ou diferentes caminhadas. Então, o primeiro, por que o seu caminho e as suas escolhas não precisam ser as mesmas dos seus amigos, né? Esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente tem essa mentalidade de repente com o pessoal da escola, né? Porque a gente cresceu no mesmo lugar e por alguma razão nós devemos permanecer juntos, ou de repente alguém da faculdade, amigos de algum curso que você fala, não, mas a gente estudou isso, então temos que trabalhar, nos ajudar, tal. Enfim, a sua associação com as pessoas podem vir de diferentes maneiras. E você pode criar todas essas histórias na sua cabeça pelas quais motivos e razões seria uma boa ideia vocês continuarem trabalhando junto ou continuando num relacionamento junto, quando, de repente, não é o melhor para ser para as duas partes, né? Então, por exemplo, tanto eu quanto o Jorge já tivemos muitas amizades que, de repente, já não são pessoas que têm o mesmo papel na nossa vida como um dia tiveram. Seja porque tiveram amigos que, de repente, tiveram filhos, amigos que foram morar em outros países, né? Amigos que, de repente, descobriram um novo interesse dentro deles e acabaram se jogando tanto naquele interesse que a nossa conexão já não era mais a mesma.
E, evidente, eu estou falando de motivos bons aqui, porque também pode acontecer de motivos ruins. A pessoa que você tem uma amizade ou conhece há muito tempo, ela pode acabar se envolvendo com as pessoas erradas que você não quer trazer para a sua vida, ou vícios, hábitos que não são coisas que são compatíveis, né, com você. Um clássico exemplo disso é, de repente, aquela pessoa que tinha uma amizade baseada somente em festa e bebidas, e hoje ela está num estilo de vida mais fitness, né? E, de repente, ela vê essa conexão com essas pessoas se distanciar. Não estou fazendo julgamento de valor, porque sair de festa e se divertir também é importante. Claro. Mas se você está numa Uma fase da sua outra vida onde pegada, é normal que essas conexões acabam se distanciando. distanciando. Então, seja por motivos bons, seja por motivos ruins, seja por interesse, seja por qualquer que sejam as razões, entenda que as suas jornadas não serão as mesmas. E é por isso que é super normal se distanciar de pessoas que antes você tinha uma conexão e hoje já não tem mais. Não se culpe por isso, não ache que você é um amigo ruim, não ache que tem algo de errado com o seu amigo, é Uhum, simplesmente a natureza dos uhum, interesses da evolução humana. É importante também colocar que não significa dizer que porque de repente você não é mais amigo de uma pessoa, não tem a mesma conexão, que aquela pessoa não foi importante na sua vida, ela não te ensinou. Então, aí você também começa a olhar com uma outra maneira as amizades que você pode acabar deixando para trás. Porque aquela pessoa, de repente, foi importante para você naquele momento da sua vida. Talvez porque ela te ensinou alguma coisa, porque ela te deu um conselho, talvez porque ela fez uma burrada que você falou, puta, isso eu não vou fazer na minha vida. Então, entenda que não é porque vocês de repente não têm mais aquela conexão, que aquilo não valeu, que aquilo não foi verdadeiro, que aquilo entendi. não teve sentido. É muito pelo contrário. Nós, evidentemente, somos o resultado das experiências que tivemos durante a nossa vida até aqui e as pessoas que nós conhecemos. Então, é até uma maneira bonita e romântica que você pode olhar de conexões que não são mais as mesmas como parte da sua evolução. E, de preferência, você agregou nas outras pessoas, tanto quando elas agregaram em você. Uhum, Só que entenda que, como um relacionamento amoroso que já também não faz bem, as amizades são as mesmas coisas, né? Porque aqui também entra alguma coisa do tipo, de repente, se a pessoa. E eu vejo isso em muitos círculos, principalmente entre homens, de que homens que julgam qualquer tipo de com as mulheres também isso acontece, mas com os homens é muito mais comum. Amizades onde os homens julgam qualquer tipo de autoevolução que você possa estar buscando ou autodesenvolvimento que você queira aprender. Então, do tipo, de repente o cara começa a fazer uma aula de dança. E os amigos, o que você está fazendo? Véio? Aula de dança, você? Ou seja, essas são aquelas amizades que não querem que você saia dessa bolha onde vocês criaram, uhum, ou não quer que você construa novas conexões em novos lugares, porque muitas vezes eles mesmos têm medo de te perder. Então entenda que essa, evidentemente, não é o tipo de conexão que você queira ter, como o Jorge estava falando. Preferencialmente é uma pessoa que vai motivar a sua evolução, o seu desenvolvimento, conhecer outras pessoas, porque evidentemente isso também pode voltar para ela, né? Então, de repente, se o Jorge aqui começa a fazer um negócio totalmente diferente dos meus interesses, eu não vou ficar aqui falando, não, não faz isso aí não, porque não vai dar certo. Ou, você tem certeza? Não vai, se você acha que vai dar certo, aí imagina que lá na frente ele se conecta com uma pessoa que de alguma razão pode me ajudar no que eu faço. Agora ele uhum. a conexão entre essas duas partes de pessoas que se ajudaram. Então, é por isso que também é importante sempre motivar as pessoas a irem em suas próprias caminhadas, em suas próprias jornadas, descobrirem, provarem, testarem a si mesmo, se conhecerem, principalmente quando isso não nos envolve, né? Isso é quase como eu te desejo todo o bom na sua vida, mesmo que esse bom seja não estar comigo. Né? Então, essa também é uma outra mentalidade importante. Muito importante fazer essa distinção, porque principalmente nós acabamos nos dando nosso tempo, nossa força, nossas energias para pessoas que não fariam o mesmo conosco. Então, por isso que é importante ter essa consciência de quem são os amigos e quem são os conhecidos, porque nessa mentalidade aí a gente acaba se prendendo a pessoas que simplesmente são conhecidas. Então, isso também envolve, por mais que o tema da aula de hoje seja
como se lidar com as conexões antigas que já não são mais produtíveis para você. Primeiro de tudo, vale começar aqui sabendo quem são os seus verdadeiros amigos, pelo menos nesse momento. A diferença é que eu realmente enfatizo, e eu tenho muito claro na minha vida para fazer essa distinção de quem são os apenas conhecidos, e que eu posso gostar de conhecidos, mas para amizades, eu pelo menos acredito que a melhor maneira de você criar amigos e se desenvolverem como homens, e mulheres também, por que não? Sim. É você fazer projetos juntos, onde vocês dois coloquem o seu tempo, o seu intelectual, para desenvolverem projetos juntos. Isso pode ser desde vamos fazer um churrasco aqui, chamar alguns amigos, então, que horas vai ser? Quem vai chamar? Onde a gente vai comprar as carnes? Quem vai fazer o churrasco? Bebidas, né? Vocês estão planejando, vocês estão fazendo um plano junto de algo, que se der certo, vocês podem olhar para trás e falar, olha só, lembra quando isso começou simplesmente com uma ideia de eu falando para você, vamos fazer um churrasco no domingo? E isso, claro, de maneira mais profunda, você criar uma empresa, vocês se ajudarem no trabalho um do outro. Então, para mim, hoje, é bem claro isso, os amigos de verdade são aqueles que a gente se ajuda, a gente faz projetos juntos e eu trago o que eu tenho de melhor, você traz o que você tem de melhor e assim a gente cria algo junto. Por isso que também é normal que você acabe se distanciando de alguns amigos, porque de repente você está fazendo outros projetos com outras pessoas. Então é normal que você acabe se distanciando. E uma das coisas mais importantes é que, outra vez, você não pode passar a sua vida inteira com os mesmos amigos. Isso é um dos erros mais brutais que você pode fazer, porque de certa forma, eles vão ter, né, as mesmas experiências, né? Não, eu comecei falando que as experiências não vão ser as mesmas, mas se vocês têm a mesma idade, frequentaram os mesmos lugares, conhecem as mesmas pessoas, é difícil que algo saia completamente da caixa, né, do que é esperado com esses amigos. E o legal também é você ir conhecer outras conexões e trazer esse conhecimento para os amigos antigos, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é que, de repente, quando eu faço uma viagem, os meus amigos aqui do Brasil vêm na minha casa, ou a gente se encontra, porque eles querem saber das minhas experiências, de outras conexões, como isso pode agregar para eles. Então, também começar a largar essa mentalidade dessa amizade romântica, onde nós vamos ser amigos para sempre, vamos morrer um do lado. Não, entenda que o caminho se vai para outros lados, porém é importante você saber a diferença entre amigos e conhecidos. E sempre preste muita atenção quando você traz uma informação nova, um hábito novo, algo que você quer fazer de diferente do que aquele grupo está acostumado, e se eles te julgam, se eles te desmotivam a fazer aquilo, ou eles te motivam porque é aquilo que você está passando naquele momento, você está feliz em fazer aquilo, e esperam que você se dê bem naquilo. Então, é muito importante você saber essas duas distinções, porque aí as suas conexões com amizades que já não te agregam ficam muito mais fáceis, né? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, nem todo amigo vai te dar o verdadeiro suporte quando você precisa. Então, essa também vem um pouco, já pegando o gancho dessa segunda, que isso aqui, de repente, a pessoa nem sequer faz por mal. Como eu sempre digo, eu prefiro confiar na burrice das pessoas do que na maldade das pessoas. Às vezes a pessoa vai falar, você vai falar para ela e vai falar assim, eu tenho uma ideia de um negócio milionário. E ela vai falar para você, eu acho que essa ideia é uma merda. Mas não necessariamente porque ela está te desmotivando ou porque ela não acredita em você. É porque realmente, baseado nas experiências dela, essa é a opinião dela. E seja grato por esses amigos que te dizem o que eles realmente acreditam, mesmo quando aquilo não necessariamente é o que você quer ouvir. Agora, quando você está por exemplo, para pegar outra vez o exemplo do que eu usei no começo, de repente você tem algumas conexões de bebida, de festa, e aí agora você está numa pegada mais saudável de esporte. E aí, de repente, os caras te chamaram para sair, né? As suas amigas te chamaram para sair, e lá no rolê, né, como de praxe, desce uma cervejinha, desce um drink, e você fala, não, hoje eu não estou bebendo. E essas pessoas ficam, que isso, para com isso.
você não tá bebendo? Que isso? Tá louco? Né? Se afaste. Se afaste dessas pessoas. São as Exato. pessoas que, evidentemente, estão... e esse é um fato de objetividade, né? Se você está tentando ter uma vida mais saudável, isso é melhor do que ter uma vida menos saudável. Se as pessoas não, no seu círculo não te estão motivando a continuar nessa caminhada, evidente, não são as pessoas que são boas para você. Então, eu me pego aqui constantemente em todas as minhas conversas. Quando as pessoas me contam algo que elas estão fazendo de bom para elas, deixar aquela energia toda me dominar aqui, ficar feliz pela pessoa e motivá-la ainda mais. Mesmo que aquilo vá de contra o que eu possa querer com ela, né? De repente, eu quero sair com meu amigo e tomar uns drinks à noite, mas ele não tá tomando, o que eu vou ficar insistindo para ele beber comigo? Jamais faria isso. Eu vou motivar ele para continuar fazendo aquilo que ele acredita ser bom para ele. E nesse caso eu também, né? Se o cara tá se envolvendo com um relacionamento ruim e você tá vendo que aquilo vai dar merda, eu também tenho que seu papel de amigo dar uns toques para ele. Mas entenda principalmente que quando você está evoluindo, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para receber aquela informação. Elas não estão, elas não tiveram as experiências que você teve para ter o olhar crítico que você pode ter naquele momento e dizer, isso aqui é uma boa opção. E quando ela não ter esse comportamento com você, não significa necessariamente que ela não quer a sua evolução, que ela não torce para você. De repente, ela não tem exatamente o olho que você tem para aquilo. E se ela não te incentivar, não significa dizer que é uma pessoa má. Mas entenda que se você também ficar sempre dependendo das aprovações dos seus amigos, esquece. Foque nos seus, como o Jorge falou no dois pontos anteriores, foque na sua evolução. Sim. E na sua individualidade para aquilo Sim. que é importante para você. Sim. Sejam com seus amigos te apoiando ou não. Invista no seu processo de desenvolvimento. Naturalmente, outras pessoas irão acompanhar ou não. Puta, esse aqui é um ponto muito bom. Eu vou falar um pouco sobre a minha história com o Sem Mimimi, com algumas amizades que eu tive ao decorrer desse processo e alguns pessoas que eu acabei conhecendo no caminho também. Então, eu lembro a primeira vez que eu comecei a buscar conteúdo assim de desenvolvimento masculino, tanto de sedução como de entender o universo feminino. Como imagino que muitos aqui devem ter consciência desse tipo de conteúdo, são nada mais conteúdos, às vezes, que o homem sai pela rua tentando falar com mulheres e criar conexões. São, para aqueles que não estão à parte, são tipos de conteúdos bem famosos no mundo da sedução, né? Homens que saem pela rua falando com as mulheres. Isso sempre me pareceu muito interessante, porque a gente esquece todas essas merdas de dinheiro, status, né, balada, tudo isso, e simplesmente criar uma conexão com uma pessoa na rua, né? Como isso pode dar certo. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi esse tipo de vídeo, eu apresentei para um dos meus amigos, e eu lembro que a primeira coisa que ele falou foi assim: isso aí nunca dá certo. Como que como que isso pode dar certo? Isso não existe. Como que você vai falar com uma total estranha na rua, tentar criar uma conexão, ela vai te dar o telefone dela e de repente 2 dias depois vocês estão saindo junto? E eu olhei para ele e falei assim, esse cara, qual foi as experiências que ele teve até agora na vida dele que ele acredita que isso não seja possível? Porque naquele momento eu não tinha feito nada ainda assim, mas eu encarava aquilo como, qual é o problema de eu, de repente, ver uma mulher que me parece atraente na rua, falar oi, e por que não poderia acontecer? É dito e feito, né? Isso foi em 2013, depois de já quase 10 anos de ter visto esses primeiros conteúdos e ter trabalhado em mim mesmo, são coisas que hoje eu vejo que não cabe a menor dúvida, né? Tanto por experiências próprias como experiências de outras pessoas que eu tenho, que eu posso contar aqui. Essas são coisas que acontecem e é possível. O que eu quero dizer é que nesse processo também eu conheci muitas pessoas através desses tipos de atitudes. Então, de repente, por conversas onde eu expunha essas ideias de que eu não gosto de ir para balada para pegar mulher, eu prefiro conhecer mulheres no parque, por exemplo. Eu acabei conhecendo homens que estavam dispostos minimamente a explorarem essas ideias comigo e ir fazer isso na prática. E no processo eu acabei conhecendo mais pessoas.
Hoje o Sem-Mimimi também é um resultado disso, né? As conexões que eu fiz com outros homens, porque compartilhamos as mesmas mentalidades, aconteceram de maneira natural. E vocês podem, não tenham dúvida nenhuma, que eu tenho alguns amigos que me conhecem, né, ou são até mesmo amigos antes do Sem-Mimimi, que veem essas coisas que eu falo e falam, mas isso é um absurdo, né? Tipo, não concordo, acho que isso é horrível. Eu entendo, eu entendo, porque eles não estão não tiveram os gatilhos ainda para realmente abrir a cabeça para esse novo conhecimento, né? Exato. Eles ainda, ou por qualquer que sejam as razões, eles nem se perdem o tempo deles para pensar esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto principal, que quando você investe no seu processo de desenvolvimento, no caminho, algo que você não pode ver hoje, você vai acabar se conectando com outras pessoas que têm as mesmas mentalidades, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas vontades, os mesmos planos, porque é natural, você se conecta com aquilo onde você, pô, se eu gosto de fazer yoga no parque, né? E eu vejo uma pessoa fazendo yoga, de repente como conexão é fácil. A gente tem um interesse mútuo. E a partir de agora, de repente, essa pessoa pode virar minha namorada, pode virar meu contatinho, pode virar meu amigo, pode virar uma pessoa que de repente vai fazer negócio com um amigo meu. Então, é importante ter consciência de que quando você investe no seu processo, no seu desenvolvimento, as pessoas vão aparecer novas pessoas na sua vida, que você pode criar novos relacionamentos, melhores, inclusive, porque vocês agora compartilham do mesmo interesse no presente, e as pessoas que não estão nessa mentalidade vão naturalmente se distanciar. E outra vez, isso é um processo muito normal. De repente, lá na frente, a pessoa olha para você e fala: pô, olha, o Luiz está se dando bem fazendo isso, é umas ideias legais, deixa eu ver como que. Deixa eu testar essas ideias. Aí, de repente, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois, a ficha cai naquela pessoa e vocês acabam se reconectando. E isso também se aplica para você. De repente, você tem algum amigo que está fazendo alguma outra coisa hoje, que para você não tem o menor sentido, e lá na frente essa ficha cai para você e fala: olha só, né? Que interessante. Então, entenda que no seu, outra vez, para concluir, investir no seu processo de desenvolvimento, você vai se conectar com pessoas que hoje você não consegue nem imaginar, pessoas que vão agregar e vão produzir felicidade, porque vocês compartilham os mesmos interesses e vão se evoluir junto. Vão aparecer. Isso você não pode evitar em conhecer pessoas com os mesmos interesses quando você vive os seus interesses, a sua essência. É impossível. Mesmo que você quiser não se conectar, você vai se conectar. E as pessoas que não compartilham aquilo vão automaticamente, naturalmente, se distanciar. Esse é o 1, 2, 3, quarto ponto. Quinto ponto. Lembre-se que para algumas pessoas novas entrarem em sua vida, algumas precisam sair também, como um vagão de trem. Quanto mais pessoas você, de repente, tem na sua vida que demandam sua atenção, que demandam sua energia, o seu tempo, cada vez menos você vai ter tempo para você mesmo, para focar naquilo que você se propôs a fazer. Então, lembre que o primeiro ponto sempre é a sua própria evolução. Temos que ser individualistas, temos que ser até mesmo um pouco egocêntricos nesse sentido, porque a sua principal prioridade deve ser a sua própria evolução. E se isso requer que você tire pessoas da sua vida, você tem o dever e a obrigação de tirá-las, né? Porque se elas não estão mais agregando na sua vida, o que você vai fazer? Você vai ficar constantemente tentando mudar a pessoa, né? Lembre-se sempre que a vida já é difícil sozinho, imagina com peso extra, né, de outras pessoas que não querem evoluir com você. Isso, só para concluir, que me traz a mentalidade do salva-vidas. Que muitas vezes a gente pode ter essa mentalidade de querer ajudar as pessoas, porque a pessoa foi legal com a gente em determinado momento, porque ela nos ajudou, tal. Mas não entendem que em determinadas circunstâncias, o melhor que você pode fazer para ajudar aquela pessoa é realmente se afastar, né? Porque se eu tenho um amigo, por exemplo, que todas as vezes nós temos as mesmas conversas, ele me diz que comete os mesmos erros, eu digo para ele: ó, você está errando aqui, é melhor você fazer isso daqui, porque isso aqui vai dar certo, confia em mim. E a pessoa não me ouve, eu estou gastando minha energia com uma pessoa que ela não está disposta a gastar a sua própria energia nela mesma. Então, por que eu vou gastar a minha energia
nesta pessoa. Então, qual que é a mentalidade do salva-vidas? É que quem conhece, quem sabe como funciona os procedimentos de um salva-vidas, por exemplo, no mar, ele tem que sempre preservar a sua própria vida primeiro. Então, no momento que você está se afogando lá, por exemplo, e ele vai lá nadando para te ajudar, e ele vê que a pessoa está se debatendo, está nervosa, e pode até correr o risco de arranhar ou agarrar o salva-vidas e, no final, os dois morrerem afogados, o salva-vidas tem como plano, prioridade, se afastar daquela pessoa, porque senão os dois acabam se fudendo. Então, entenda que muitas vezes o melhor que você pode fazer é se afastar da pessoa, para ela perceber que o que ela está fazendo naquele momento não está certo, e não só está certo, como está afastando pessoas boas, como pode ser você, nesse caso, na vida dela. E aí, quando ela se acalma no mar, quando ela fica mais tranquila, aí você fala, deixa aqui que eu te ajudo, eu posso te mostrar, né? Porque senão, o que acontece é você investir a sua energia em pessoas que não investiriam as delas mesmas, nelas mesmas, e você acaba se frustrando ainda mais. Então, entenda nesses momentos que é muito importante você ir tirando as pessoas que, por alguma razão, não estão não só agregando na sua vida, mas não querem ser ajudadas. E isso é esse processo de, muitas vezes, essas ideias que a gente faz aqui nas aulas, de repente, são coisas que você tá levando para os seus amigos. De repente você falou lá para algum amigo seu, para alguma amiga sua, pô, tô fazendo uma aula com os caras toda quarta-feira, tem uns temas assim, é uma aula super, não é nada assim, PhD de faculdade, é uma conversa como se fossem amigos mesmo, onde a gente extrai mentalidades. E alguém olhou para você e falou, olha, isso aí, essas caras de guru de internet, vocês estão loucos? Ah, não, mano. Talvez essa pessoa também não esteja preparada para esse conhecimento. Sim. Então, entenda que é importante você tirar algumas pessoas para que novas entrem e agreguem cada vez mais, e seu vagão fica cada vez mais bonito, com a sua cara, com os seus objetivos, indo para os lugares certos. Por que você deve focar em você e não nos outros? Cada um tem o seu processo e a sua jornada. Esse eu acho que é um ponto que muitas vezes, quando para vocês entenderem, eu e o Jorge a gente vai montando a aula, mas não é, no final a gente vai falando o que vem também, né, que uma coisa vai conectando a outra. Então esse é um ponto que nós tocamos em todos aqui, né? Por que você deve focar em você e não nos outros? Cada um tem o seu processo e a sua jornada. É muito self-explanatory, né? Se explica sozinho. Porque cada um vai ter o seu próprio caminho, porque cada um vai ter as suas próprias experiências e não tem como esperar das pessoas as mesmas opiniões, vontades, objetivos que nós, né? Cada um tem os seus próprios gostos, cada um tem os seus próprios interesses, cada um vai buscar coisas diferentes na sua vida. Para não falar que eu não deixei um exemplo claro disso, isso foi algo que eu venho pensando constantemente nos últimos tempos, é que eu tenho um outro grande amigo que ele passou grande parte da sua vida, tanto adolescente como adulta, hoje ele tem a minha idade, eu tenho 30 anos, mas ele passou grande parte da sua vida entrando e saindo de relacionamentos. Foram raras os períodos ali onde ele estava realmente solteiro. Hoje, ele terminou o último relacionamento dele em 2021, se eu não me engano, faz um pouco mais de um ano. Faz um pouco, acho que 2020 ele terminou o relacionamento. E aí eu vejo que hoje ele está tendo algumas experiências, né, que eu, por exemplo, tive quando eu tinha 20, 21, quando eu não namorava. E aí eu me pego mesmo tendo assim o julgamento, porra, mano, o cara tem 30 anos e tá fazendo as paradas que eu fazia quando eu tinha 20, e quase como uma soberba, eu julgando meu próprio amigo. E aí eu falo, não tá certo, isso está errado, né? Por que eu tô com esse pensamento? Esse pensamento tá errado. E aí, nesse processo de autoconhecimento, de tentar entender a mim mesmo, os meus amigos, as minhas opiniões, os meus jeitos, eu cheguei à conclusão de que sim, né? Não vou fazer julgamento de valor se é certo estar em relacionamentos longos quando você é muito jovem, mas o fato é que as experiências que eu estava tendo, que foram importantes na minha vida quando eu tinha 20, 21 anos, que ele não estava tendo porque ele estava em um relacionamento, ele está tendo essa experiência agora. Né? Então, aí você também começa a entender que a nossa evolução vai ser de diferentes maneiras. E o insight que veio para mim quando eu tinha, de repente, 20 anos, vai vir para ele quando tinha 30, e ao contrário. Então, aí você entende que cada um está na sua jornada. E essa comparação também, tanto para o bom como para o mal, né?
não nos faz bem, porque pro mal, o que eu quero dizer? Eu julgando meu amigo, né, com essa soberba de que ele está fazendo algo que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Isso não é legal, da minha parte. E ele também precisa dessas experiências de conhecer muitas pessoas. E, paradoxicamente, hoje eu estou numa fase tendo experiências que ele tinha quando ele tinha 21 anos, 22 anos, que ele fazia coisas mais... não tanto loucura, digamos assim, né? De, quarta-feira o seu amigo te chama para ir para a praia e você vai. Né? Ele está nessa fase, ele está na fase de aceitar convites, de fazer essas coisas. E aí você começa outra vez a ter empatia com você mesmo, com os outros, porque você entende que cada um está na sua jornada, cada um está fazendo os seus planos, a sua vida é diferente, e é natural que vocês se distanciem, depois voltem por determinados interesses. Então, este é o ponto. Por que você deve focar em você e não nos outros? Cada um tem o seu processo e a sua jornada. Mas aqui o ponto, o penúltimo. Você pode mostrar a água para o cavalo, mas não pode obrigá-lo a beber. Eu acho que uma boa frase para começar esse ponto é aquela coisa de as pessoas só vão aprender quando elas estiverem preparadas para aprender. Não tem... E aquela coisa, você não vai mudar ninguém. A pessoa só muda quando ela mesma queira mudar. Então, todo esse processo de você, como o Jorge falou, ficar convencendo as pessoas do que aquilo que você acredita é o certo, e por mais que você tenha 120% de convicção de que aquilo é o certo, a pessoa não está preparada para ver a verdade ou a realidade, por assim dizer, do seu ponto de vista. Então, ela não está preparada para aquela informação. E eu digo isso sendo uma pessoa que passou grande parte da minha vida tendo debates calorosos sobre diferentes temas, com pessoas, e eu sempre fui uma pessoa que realmente buscava um debate, queria... internamente, eu poderia não falar isso verbalmente, mas internamente eu sempre fui aquela pessoa de que quer te convencer no final da conversa de que o meu ponto é melhor que o seu. E eu te digo que raras vezes isso aconteceu. Porque as pessoas não querem mudar de opinião. São raras as pessoas que querem mudar de opinião ou aprender aquilo, ou até mesmo perceber que aquilo que elas estavam fazendo não era a melhor maneira de fazer aquilo, né? Por causa do ego, por causa do jeito dela. Então, eu te digo que por experiência eu tive muitas conversas onde isso exatamente o Jorge trouxe aí, onde eu saía desgastado, onde eu saía frustrado, onde saía como que aquela pessoa pode pensar assim, simplesmente porque eu queria debater, porque eu queria mudar a opinião da pessoa. Para extrair algo bom de tudo isso, sem dúvida, isso me ajudou muito a conversar com as pessoas, a entender quais são as maneiras que você pode falar algo, né, melhor do que aquela coisa. Não é o que você diz, é como você diz. Então, como eu posso dizer as coisas que, de repente, podem me machucar ou podem dar uma cutucada na pessoa da melhor maneira. Então, esses debates, né, essas discussões que eu tive sobre política, religião, relacionamento, sobre futebol, sobre, enfim, qualquer outro tema que possa acontecer e existe um debate de duas pessoas pensando diferentes, que eu sempre ia para esses debates, eu aprendi muito também. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado e cada um vai aprender no seu processo individual. E na maioria das vezes vem aprendendo suas dores. Perfeito, né? E é claro que a gente pode tentar aprender com a experiência e com os erros dos outros, mas nada melhor que os nossos próprios equívocos para nos ensinarem isso. Então, como esse daqui, na verdade, é o último ponto, para vocês entenderem como funciona essas dinâmicas onde você deve se distanciar de pessoas que não pensam mais igual você, que não têm as mesmas conexões. Aqui eu vou dar 5 passos de coisas para se evitar e coisas que você tem que ter consciência para si mesmo ter uma vida mais saudável, sem conflitos a mais. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter, de certa forma, levado algum tipo desses conteúdos que fazemos aqui para outros amigos e os amigos ficarem relutantes a conhecer mais ou realmente estudar aquilo. Então, quais são os 5 passos que são cruciais nessas fases onde vocês estão desenvolvendo e os seus amigos, de repente, não estão na mesma velocidade ou até mesmo caminho? Passo número 1. Não acorde um cachorro dormindo. O que isso quer dizer? Se a pessoa está ali
pensando do jeito que ela está pensando, se você acordar, ela só vai ficar mais brava com você, né? Você fala assim, na hora que você acorda o cachorro, digamos, para comer, ele pode acordar nervoso porque você acordou ele, mas mal ele sabe que vem uma comida depois. Mas é isso, esse processo de acordar alguém que não quer ser acordado só vai te trazer problema na cabeça. É importante vocês terem consciência disso. Concorda, Jorge? Algum ponto a complementar? Não, pode seguir. Muito bem. Número 2, que é importante para você não virar um megalomaníaco egocêntrico. Porque quando você ganha certos conhecimentos na vida e você vê que a pessoa não faz aquilo que você disse que seria a melhor opção e ela acaba se ferrando com a maneira que você falou que iria acontecer, vai vir uma forte vontade interna dentro de você de falar a típica frase: eu te avisei, eu não avisei, né? Evite a síndrome do eu te avisei. Porque isso aqui é bater em cachorro morto, é bater em bêbado. A pessoa já está fodida. A pessoa já não se deu bem pelos seus próprios equívocos, né? E você vai lá e dá mais uma última pisada. Eu te avisei. Não, não tem essa síndrome. Vai acontecer muitas vezes na vida de você falar para um amigo, se você se envolver com essa pessoa, isso vai acontecer. Passam-se 3 meses, ele não te ouviu e isso aconteceu, exatamente como você previa. E aí vem essa mentalidade de você querer, tá vendo como eu estava certo? Jamais faça isso. Jamais faça isso, isso não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para outra pessoa, e é aquela coisa de você não querer ajudar. Então é importante também nesse processo de você evoluir e de repente seus amigos começarem a ficar para trás, você não julgá-los, não julgá-los 6 meses depois, 1 ano depois, porque eles não entraram no seu barco na hora que você estava entrando. Não tem essa síndrome do eu te avisei. É importante ter essa mentalidade também. Saiba perdoar. De nada vai adiantar você ficar se remoendo por equívocos que as pessoas fizeram com você. É aquela coisa, perdoe, mas não se esqueça. Tome os devidos cuidados depois. Mas é importante você não guardar rancor das pessoas que, de repente, naquele momento não estavam preparadas para aquele conhecimento. É simplesmente isso. E elas preferiram tomar outros caminhos. Então, entenda, seja leve. Passo 4. Nesse processo, outra vez, que você está se distanciando dos seus amigos, é importante que você aceite que você é diferente. Aceite. Porque, por que todos os meus amigos pensam assim e eu sou o único? Não, mude de amigos. Por que as pessoas estão fazendo isso e eu não vejo graça? Se eu não vejo graça, não faça. Aceite que você é diferente. Temos uma tendência de sempre querer nos colocar na massa, de passar despercebido, de não ter, não ser aquela coisa, né? Aquela frase, parafuso que, prego que se destaca, leva na cabeça, né? Entenda que você é diferente, você não vai estar bem consigo mesmo se você está fazendo as suas ações simplesmente para não estar sozinho ou com medo de criar novas conexões. Eu até coloquei aqui uma frase do poeta, escritor americano Mark Twain, que é: a pior solidão é não estar confortável com você mesmo. Essa é a pior solidão. Você não estar bem com quem você é, sem precisar de ninguém. Com você. E aí você fica nessa eterna busca de manter amizades que não deveria, simplesmente pelo medo de não estar, ou pelo medo de estar sozinho. Isso é crucial. E o último passo, para você ter consciência nesses relacionamentos que você tem com seus amigos e que podem se distanciar, nunca apele para a verdade e a realidade, a menos que esteja preparado para a raiva que vem do desencanto. O que eu quero dizer com isso? Pega uma criança de 7 anos que passou a sua vida inteira acreditando que os presentes na árvore de Natal vinham do Papai Noel, que mora lá na Finlândia, que vinha num trono, como é? Trenó. Então imagina que dizer para uma criança de 7 anos que acreditou que a sua vida inteira os presentes embaixo da árvore vinham do Papai Noel, que mora no gelo, e uma vez por ano ele fala com seus pais se você foi uma boa moça, um bom moço para te dar presentes. Imagina você chegar para essa criança de 7 anos e falar assim: olha, na verdade, Papai Noel não existe e quem deixa os presentes são os seus pais. Você acha que essa criança vai ficar feliz com você? Você acha que essa criança vai abraçar a ideia e falar: verdade, você tem um grande ponto.
Não, a primeira reação dela vai ser refutar a sua ideia, a sua verdade, a sua realidade. Porque é mais fácil, aquela é outra frase clássica, é mais fácil enganar uma pessoa do que fazer ela perceber que ela foi enganada. Então, a primeira reação da pessoa vai se defender porque aquilo faz sentido na vida dela. Aquilo fez sentido até o ponto de hoje na vida dela. E quando vem alguém e chacoalha essa sua realidade, ou faz você perceber que essa realidade talvez não seja tão boa como um dia você acreditou, vão vir certas reações que talvez você não queira ter. Uma discussão desnecessária, a perda de uma amizade antes do que era necessário. Então, a não ser que você esteja apto para uma boa discussão, para até mesmo esses riscos nas amizades, não perca o seu tempo dizendo como a vida é, ou o que você acredita que é, ou mentalidades que você acredita serem boas, para uma pessoa que não está preparada. Porque isso só vai te trazer, como o Jorge começou antes de eu falar todos esses passos, vai te trazer desconforto, vai trazer intranquilidade, vai trazer destabilidade na sua vida, por simplesmente você engajar em uma conversa, em uma conexão que você não deveria. Então, só para repassar os 5 pontos que você tem que ter consciência nesse processo que você está evoluindo não acorde o cachorro dormindo, evite a síndrome do eu te avisei, saiba perdoar, aceite que você é diferente e nunca apele para a verdade e a realidade, a menos que você esteja preparado para a raiva que vem do desencanto. Não é porque, de repente, por exemplo, eu sou uma pessoa que bebo vinho, que eu tenho um dos meus melhores amigos que, de repente, parou de beber vinho, mas eu tenho uma conexão com ele muito interessante intelectual. Agora, simplesmente, ele não vai ser o cara que eu vou chamar quando eu estiver querendo tomar vinho. Mas, se você não tenha dúvida, que vai ser a pessoa que eu vou chamar quando eu estiver com vontade de ter conversas interessantes. Então, qual que é o texto? Ninguém quer escutar que o Papai Noel não existe. Todos querem acreditar que os presentes simplesmente aparecem na árvore de Natal pela chaminé. Ninguém quer acreditar que você deve trabalhar em si mesmo para se tornar uma pessoa mais atrativa. Todos querem acreditar que simplesmente acontece. Querem acreditar no milagre do amor, o amor à primeira vista, ou preferem, no máximo, acreditar que existem técnicas, estratégias e fórmulas para se tornar uma pessoa mais atrativa. No final do dia, os amigos que pensam diferente, e você pode continuar com as suas amizades, não exclua essas amizades da sua vida, você não precisa se esforçar para convertê-los. E quando eu uso essa palavra, não quero realmente dizer converter. É simplesmente o melhor verbo que encontrei para esta sentença. Eu não quero que você pense que eu sou um desses líderes de cultos muito loucos que estão tentando implementar ideias de uma nova forma de se viver aqui. Essa é a ideia que você também tem que ter com seus amigos. Não seja esse cara que, olha só, eu descobri um mundo diferente, venha fazer parte do meu mundo. Não, viva o seu mundo e deixe as pessoas viverem os delas. Devemos construir relacionamentos, pontes de conhecimento e trocar com outras pessoas sem necessariamente pregar a minha filosofia de vida e aproveitar o máximo das nossas conexões e dos nossos arredores, estando sempre com as melhores das intenções com todos à nossa volta. Essa foi a aula de hoje, como lidar com as suas amizades que já não fazem tanto sentido como um dia fizeram.